Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que estávamos conversando na última aula de religião, que foi justamente sobre as relações que existem entre política e entre religião. E eu vou começar essa aula com uma indagação. Religião e política se discutem? Algumas pessoas acham que não, né? Que não se pode discutir religião e política, até porque cada um tem sua opinião, cada um tem a sua, aquela coisa toda. Eu costumo falar que muitas vezes o termo discutir, né, ele é mal interpretado em nossa sociedade, porque muitas pessoas entendem discutir como divergir, brigar. Eu vi fulano discutindo com ciclano, né? A gente já imagina logo que eles estavam brigando, os ambos estavam exaltados, enfim, a gente já imagina que é dessa forma. Só que se nós olharmos pelo lado construtivo, a discussão ela pode ser encarada também como uma forma positiva. A partir do momento que eu discuto política com alguém, não no sentido de defender meu ponto de vista, achar que a minha ideia é válida e a do outro não é, ou que eu passo a achar que a minha opção partidária é válida e a do outro não, aí sim, eu estou tendo a discussão dentro do âmbito negativo. Mas a partir do momento que eu vejo a possibilidade de que discutir na política eu posso, junto com pessoas que muitas vezes pensam divergente, né, diferente de mim, construir um projeto, de repente trazer algo novo para o lugar que eu moro, ou de repente buscar de alguma forma participar das decisões políticas, então tem sido positivo. Já na questão da religião, o que acontece muitas vezes, nós temos vários caminhos, como eu costumo falar, todos dizemos, muitas vezes, né, pelo menos a grande maioria diz assim, mas o meu Deus que, por exemplo, o meu Deus que, para mim, para eu que sou católico, é o mesmo Deus do evangélico, é o mesmo Deus, então não tem diferença. Sim, se não há diferença, então para que tanta discussão, para que tanta briga? E quando nós falamos discutir religião, muitas vezes as pessoas dizem assim, não vou discutir religião não porque eu não tenho tanto conhecimento de religião, ou talvez porque se eu for discutir religião, eu vou acabar me desentendendo com a pessoa, né? Aqui no Nordeste a gente diz até assim, vou acabar até arranjando um intrigado, né? Intrigado é o ato de você parar de falar com a pessoa, né? Então vou acabar até arranjando um intrigado por causa de política, aliás, por causa de religião. E não é necessário. Não é necessário. Se nós tivermos, né, se nós buscarmos ter um grau de maturidade, né, vou até criar um termo novo, né, maturidade intelectual, nós vamos saber que podemos conversar com religião, sobre religião com qualquer pessoa, discutir, né, ou seja, discutir meio de como as religiões elas podem permanecer unidas, de que forma eu posso vivenciar a minha religião sem prejudicar e até conhecer a do outro. Se eu conseguir fazer isso, então vai ser bastante positivo para mim. Eu costumo dizer que eu tenho amigos em todas as religiões, inclusive tenho amigos ateus, e a gente conversa, a gente discute religião, sem precisar estar divergindo de alguma forma. E muitas vezes divergindo, mas sabendo que na divergência, muitas vezes, nós encontramos pontos em comum. Né? Então, às vezes a gente critica religião A, religião B, sem fundamentos. Mas porque a gente não olha a possibilidade de conhecimento que eu posso adquirir de uma discussão no âmbito religioso. Vamos discutir a respeito da natureza de Cristo, beleza. Então, uma religião acredita de uma forma, outra religião acredita de outra, então eu posso estar ali aprendendo. Eu tenho que enxergar, na verdade, a discussão nesse sentido aí, no sentido de aprendizado. Quando a gente fala que política e religião não se discutem, muitas vezes é para apaziguar as coisas. A gente diz até assim, religião, política e futebol não se discute, cada um tem sua opinião. E não é bem isso. Discutir religião sim, mas com fundamento e com respeito ao próximo. Não preciso brigar com ninguém. Eu não preciso brigar com meu amigo que é pastor, com meu amigo que é padre, com meu amigo que é espírita, com meu amigo que é ateu, por conta de religião. Eu não preciso impor a minha religião a ninguém. E essa é até uma falta de respeito, na verdade. Então, muitas vezes, quando nós deixamos de discutir a respeito de um assunto, nós corremos alguns riscos. No âmbito da política, por exemplo, eu corro o risco de ser governado por pessoas que andam discutindo política. Como assim? Eu não quero me envolver com política, então o que eles decidirem para mim tá bom. Só que não é bem dessa forma, né? A gente muitas vezes não quer participar da discussão dos temas políticos, por exemplo, mas queremos reclamar quando as coisas são decididas. Você teve a oportunidade de opinar, mas não quis.
No âmbito das religiões, eu posso ver a possibilidade de, como eu falei já agora há pouco, adquirir mais conhecimentos a respeito da religião do outro. Então, assim, é muito importante nós sabermos que se tivermos maturidade o suficiente para discutir religião, a gente vai ter um aprendizado muito positivo, cara. Vai ser muito, muito bom mesmo, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem que ter certos cuidados de não opinar, de não querer participar de discussões muitas vezes. São nas discussões, na verdade, que se constrói o conhecimento. Dificilmente um conhecimento vai ser construído sozinho, do nada. Mas quando tem alguém para divergir de você muitas vezes, vai te fazer buscar. Então, tente enxergar as discussões como algo positivo. O que nós temos que ter sempre em mente é não deixar que muitas vezes, pelo menos assim, particularmente eu sou contra nesse ponto aí, tá certo? Quando muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, usam um artifício para tentar justificar o outro. Por exemplo, minha posição dentro da política é essa porque minha religião diz assim. Ou, até dentro da religião, não, mas dentro do campo político isso não pode. Eu costumo dizer que religião e política, embora durante muitos anos a religião influenciou diretamente dentro da política, se nós estudarmos a história, nós vamos ver que muitas vezes, se nós pegarmos, por exemplo, ali a Idade Média, se nós pegarmos ali o princípio da Idade Moderna, nós vamos ver que muitas vezes a religião ela tem uma influência muito forte dentro da política. E que se nós analisarmos as revoluções da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, o maior interesse de todo mundo é tentar romper essa influência da religião dentro da política. Quando há, por exemplo, a Revolução Francesa, um dos primeiros pontos é separar o Estado e a Igreja. Então há essa preocupação. Quando a nossa Constituição atual ela foi promulgada, o Brasil ele se caracterizou como Estado laico, embora o cristianismo, principalmente o catolicismo, ele seja a religião mais presente aqui no Brasil, seja a religião com o maior número de adeptos. Porém, nosso Estado ele não é um Estado religioso, ele é um Estado laico, em que cada pessoa ela tem a liberdade suficiente para vivenciar a religião que a sua consciência ou que melhor, a religião na qual ela melhor se adaptar, tá certo? Então, dentro desse campo, nós temos alguns assim, como é que eu vou dizer, alguns tipos, alguns discursos que tentam mostrar um pouco da influência da religião dentro da política. Então, nós temos o seguinte, nós temos, por exemplo, os pluralistas que acreditam que a religião ela pode auxiliar na organização política da sociedade. Observe que os pluralistas eles acham que o texto sagrado ele não deve, ele pode influenciar vários temas dentro da sociedade. Então ele pode ser aplicado, por exemplo, em algumas situações, mas logicamente não sobrepondo o outro, mas tendo ali política e religião unidas em prol de algumas, enfim, de algumas necessidades da sociedade. Os nossos fundamentalistas, eles acreditam que a religião é quem deve fundamentar de fato, é quem deve estruturar a sociedade. Então nós temos muito isso aí, por exemplo, nas sociedades teocráticas, nas sociedades em que a teocracia, ou seja, o governo, ele é um governo religioso. Tá certo? Os fundamentalistas eles acreditam, Por exemplo, os grupos radicais islâmicos eles levam ao pé da letra a fundamentação religiosa para estruturar a sociedade, tá certo? Dentro das intervenções que a religião causa dentro da política, nós temos as tradicionalistas, que é aquela que, por exemplo, o texto sagrado ele é utilizado para demonstrar que as regulações sociais daquela época funcionam, e que podem resolver problemas de hoje. Então, por exemplo, uma sociedade tradicionalista que impôs uma regra religiosa para a política geral há 300 anos, como deu certo naquela época, vai dar certo hoje também. E nós sabemos que as sociedades são organismos vivos, Elas mudam com o tempo, elas se adaptam com o tempo. E existem os progressistas, que os progressistas, eles acham que deve haver uma distinção entre a religião, que deve se preocupar com os oprimidos, e a religião institucional, que vai ajudar, na verdade, a manter os privilégios de quem já está ali no poder, tá certo? Na questão religiosa influenciando diretamente na política, nós vamos ter
vários momentos, né, vários exemplos que nós podemos citar, como por exemplo lá nos Estados Unidos, o ex-presidente, na verdade, né, George W. Bush, ele criou, né, ele tentou barrar, por exemplo, o ensino de educação sexual nas escolas, por conta que ele achava que não deve ser interferência, a escola não deve interferir nesse campo aí. Na verdade, é uma discussão muito grande, né, sobre essa questão, até onde a escola pode ir, até onde é papel da família, até onde é papel das religiões também. Né? Então, esse é um âmbito muito discutido, né, um campo muito grande para se discutir. Mas nós vemos também que as religiões, elas são consultadas em casos como aborto, política de aborto, união civil entre pessoas do mesmo sexo, tudo isso aí. Então, há uma certa forma, uma certa influência da política, aliás, das religiões na política, só que tudo, né, o que a gente tem que levar em consideração é que tudo deve ser discutido, logicamente ser discutido de maneira fundamentada. Não é simplesmente dizer, não, eu sou contra que a religião influencie na política e ponto final. Não, a gente tem que ter fundamentos para tudo. Eu costumo dizer que tudo tem que ter certas explicações, tá certo? Então, a gente não tem como a gente não pode também achar que todo pensamento religioso ele tem que ser desprezado no âmbito da política. A gente não pode desprezar totalmente. Qualquer influência religiosa da política é negativa. Muito pelo contrário. Se nós temos religiosos, muitas vezes, aos quais criticamos, aos quais nós vemos até através da mídia, através dos meios de comunicação, algumas atitudes não positivas, mas nós temos que olhar também o lado positivo de alguns. Né? Na verdade, eu acredito que a grande maioria dos líderes religiosos eles são pessoas que tentam influenciar positivamente a sociedade em que vivem. Nós temos vários exemplos que nós já estudamos e que havemos de estudar ainda mais. Se nós, por exemplo, pegarmos o conteúdo a respeito de liderança religiosa, nós vimos uma infinidade de líderes ao longo da história, né, como Martin Luther King, como o próprio Mahatma Gandhi, como a Madre Teresa de Calcutá, como o próprio Chico Xavier, que foram pessoas que causaram influência positiva na sociedade no seu tempo, e que essas influências até hoje elas são visíveis, né? Até hoje elas são vistas de maneira muito positivas em nossa sociedade. Então, o que eu tenho a propor a vocês hoje é que nós possamos refletir um pouco se nós devemos realmente acreditar nessa frase, nessa indagação, devemos interrogar dessa forma, que religião e política não se discutem. Então, sobre essa questão aí, eu vou estar propondo para vocês, tá certo? Um fórum, daqui a pouco vai para o ar um fórum, e uma entrevista que vocês vão fazer com alguma pessoa a respeito dessa questão aí. Eu quero ver primeiro a opinião de vocês, quero escutar a opinião de vocês, e depois vou querer que vocês pesquisem a opinião de outras pessoas também, tá certo? Se, de fato, política e religião são coisas que não se pode discutir, tá certo? Então, as orientações vão estar no Classroom, vocês vão poder acessar, vão ver lá todo o roteiro, sigam direitinho todo o roteiro que está lá, tá bom? Vou deixar também um link de um texto muito interessante a respeito dessas questões, deixar alguns links para vocês, na verdade, textos, alguns vídeos, alguma coisa assim. Tentem assistir, tentem ver tudo isso, tá certo? E quando for na próxima semana, nós voltamos aí com a aula ao vivo, né? Espero que nós possamos voltar com a aula ao vivo e vamos dar continuidade a esses temas, tá certo? Então, para vocês até lá, nós nos vemos aí, qualquer dúvida, a gente tá lá no grupo, tá bom?